Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade na temática sobre substâncias simples e misturas. É algo assim, relativamente simples, mas hoje a gente vai pegar alguns exemplos da internet, tá joia? Então, aqui, na pesquisa do Google mesmo, a gente pode encontrar aqui a definição de substância simples são aquelas com composição apenas de átomos ou moléculas de um mesmo elemento químico. Então, no geral, quando a gente está falando em substâncias simples, a gente tem situações como, por exemplo, oxigênio. São duas moléculas do átomo de oxigênio que formam a substância simples, definida como oxigênio, que é O2, tá? Oxigênio na natureza a gente não encontra de forma pura. Eu diria para vocês que a grande quantidade do que das substâncias que a gente tem na natureza encontramos apenas na forma de mistura. Então aqui também tem o texto da sequência aqui. Então, ó, O2, H2, que é o gás hidrogênio, O3, que é o gás ozônio, sódio. Então são exemplos do que nós encontramos na natureza. No caso dos gases, eles vão estar na natureza na forma de mistura, que é o ar atmosférico. Tá? Então, geralmente, isso acontecia muito, né? Isso que eu vou falar acontecia muito antigamente. Tudo que vinha para a gente vinha na forma de pegadinha. Né? Então, quando a gente fala em oxigênio na natureza, é o ar atmosférico. Um exemplo que a gente tem disso na área da saúde é quando a gente tem um concentrador de oxigênio. Concentrador de oxigênio, eu vou pegar aqui, é um dispositivo como esse daqui. Então, esses aqui são exemplos de concentradores de oxigênio. Tá? Então, qual que é a função de um concentrador de oxigênio? Ele tem um compartimento nessa caixa aí azul, algumas azul, outras brancas que vocês estão vendo, eles têm um compartimento onde esse compartimento tem a função de captar o ar atmosférico. Então ele vai captar o ar atmosférico e daí dentro dele vai existir um mecanismo onde ele vai ter a separação do ar atmosférico em oxigênio. Tá? Ele tem mais ou menos essa cara aqui. Aqui ele não aparece a região ali onde ele vai ter esse compartimento que vai captar o ar atmosférico para converter esse ar atmosférico em oxigênio. Tá? Então, isso é um exemplo do que a gente encontra na natureza e do que a tecnologia ela vai favorecer para nossa necessidade. Tá? Isso daqui o oxigênio é um exemplo de algo que é muito utilizado em pacientes com doença pulmonar. Um outro exemplo onde a gente tem mistura é a água do mar, tanto a água do mar quanto a água do rio. Agora, quando a gente está falando em mistura, é até um pouco óbvio, né? Isso que eu vou falar agora, mas a mistura é uma mistura. Ela é algo que vai ter mais de uma substância. Então, misturas. Mistura a junção de duas ou mais substâncias que sejam simples, sejam compostas, sem que ocorra uma transformação química desses compostos. Então, as substâncias elas podem ser pura simples ou pura composta. Então, por exemplo, oxigênio, ela é pura simples. Água, ela é pura composta. Já uma mistura, ela vai ter algumas outras diferenciações. A mistura ela pode ser homogênea e heterogênea. Então, essa daqui, por exemplo, vamos ver se ele especifica se isso é sal ou açúcar, né? É sal. Então aqui água com sal, que é a situação da água no mar, água com sal é uma mistura. Elas podem ser homogêneas, após o sal dissolver na água, você vai ver uma fase apenas ali. Já isso daqui é um exemplo de substâncias heterogêneas, de uma mistura heterogênea, perdão, substância não existe heterogênea. Mistura heterogênea, onde a gente vê uma, duas, três fases.
duas ou mais fases. Então, misturas heterogêneas são misturas que apresentam duas ou mais fases, permitindo a distinção de seus componentes. Pode-se exemplificar essa modalidade de mistura ao adicionarmos em um copo de água, óleo e areia. A areia, que é a parte sólida, ela vai ficar mais embaixo. Como resultado, a gente tem uma mistura heterogênea com 3 fases. Então aqui, quando a gente está falando em mistura, a mistura também pode ser entre fase líquida, fase gasosa e fase sólida. Quando a gente tem fase sólida, a quantidade, as fases da mistura vai ser igual à quantidade de componentes. Então, por exemplo, areia e pedra, 2 componentes, 2 fases. Agora, o ar atmosférico é uma mistura de N substâncias simples e a gente vai encontrar uma fase só, tá? Agora, por exemplo, uma outra situação que existe no ar atmosférico é o quê? Água no estado gasoso. Percebem? A água no estado gasoso ela já é uma substância pura composta. Então, ficar muito atento a isso, que acaba sendo até uma questão de foco, de pegadinha, né? Não só em concursos em si, que eu acho que hoje não é mais comum as pegadinhas em concurso, mas coisas básicas, né? Coisas básicas. E principalmente quando a gente está fazendo uma prova, quando a gente não presta atenção, a gente acaba caindo, né? Então eu lembro de umas provas da faculdade de fisioterapia que eu estava fazendo. Então a prova era o coração. A questão era sobre o coração. Primeira questão, ele começava a falar de coração, ele dava um texto, dava uma encenada, e daí lá ele pedia só a posição anatômica do coração. Você acabava se perdendo, e daí quando ele falava da posição anatômica, você já estava prestando atenção em outra coisa. E realmente essa falha ela pode acontecer principalmente quando a gente está falando em misturas, tá? Então, por exemplo, a gente pode estar tendo um diálogo aí, não, até mesmo uma questão, seja de prova ou concurso, onde ele dá o exemplo de uma mistura como sendo o ar atmosférico, e daí se você só lembrar de que o ar atmosférico é composto de gases, vai ser simples, é uma substância onde existem apenas substâncias puras simples. E não, você tem que levar em consideração, nesse caso, a água que vai estar dissolvida aí nesse ar, aliás, dissolvida não, perdão, a água que vai estar no estado gasoso dentro desse sistema aí de misturas, né, que é o ar atmosférico. Agora eu quero falar com você sobre uma coisa. Você que chegou até aqui no vídeo, você sabe falar para mim qual que é a diferença entre vapor e gás? Deixa aí nos comentários que eu já estou providenciando um vídeo sobre essa temática, mas eu quero que você responda para mim. Qual que é a diferença entre gás e vapor? Você sabe? Coloca aí nos comentários. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vou deixar uma sugestão de um livro para você que gosta da química e quer se aprofundar no universo da química. No primeiro comentário fixado vai ter um livro, a indicação de um livro de química. É só clicar nesse primeiro comentário que você vai ser direcionado para a página para você adquirir esse livro. É o livro de Química Geral do Atkins. É um livro bem bacana, tá? Eu acho que ele é um livro bem didático e vai ajudar muito você a aprender mais, desvendar mais sobre o universo da química. Tá joia? Então esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por prestigiar esse vídeo. Vai aparecer aí também no fim desse vídeo 2 cards. Um é um vídeo sobre também um vídeo com o tema de substâncias simples e misturas, e uma outra playlist falando da aplicação da química na área da saúde, tá bem? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.